Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. É isso, de volta então aqui com o nosso Bom Dia 316, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da manhã aqui na rede. Você sabe, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o nosso queridíssimo doutor Egnaldo Pinheiro, doutor, pastor, compositor, Ah, não, isso não, né, doutor Egnaldo? Isso não é Ainda cantor não. nem compositor. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Tudo em paz, graças a Deus. Ainda Ah, chega um dia a cantar. já chega. Não arrisca nem no chuveiro, não, doutor Ignaldo? Não, não arrisco não, não arrisco não. Rapaz, vou contar uma coisa para o senhor aqui. Deixa eu confessar uma coisa para o senhor. Você acredita que logo quando eu me converti, aí tínhamos na igreja um grupo de jovens, né? Que era bem forte e tal, o povo bem empolgado. E aí, claro, nós tínhamos lá, né? A galera cantava todo mundo junto e tal. E aí, rapaz, teve uma época que eu me empolguei lá com eles e tal, e comecei a querer fazer uns solos e não sei o quê. Ainda cantei em 2 casamentos, você acredita nisso? Mas depois eu desisti. Eu vi que esse negócio não ia dar certo, não, rapaz. Aí nunca mais quis saber de cantar, não, na vida. Então, aí agora só se for assim, na multidão, né? E tal, que eu. É engraçado isso, né? Eu me sinto tímido e por conta disso eu acabo esquecendo a letra da música. Sabia disso? Quando pega assim o microfone, se for para cantar e tal, eu fico tímido. É Eu engraçado também isso. sou assim. É, né? Tá certo. Mas tudo bem, doutor Ignaldo? Como é que vai aí, Samambaia City? Tranquilo? Samambaia choveu ontem, né? É, Sim. a chuva passa rápido, né? Esses dias que choveu Sim, bastante, mas tem estado bem aqui, né? Dá para sim. poder acostumar com a chuva daqui, meio numa quarta-feira também passada que choveu bastante, mas é a época, né? Então a gente está se acostumando. Sim, acabou de desmaiar alguma coisa por aqui, mas tá tudo entre mortos e feridos, todo mundo vivo. Tá tudo, então tá bom. É... E lá em Barra Mansa, tem notícia de lá? Como é que tá? Tá chovendo em Barra Mansa, não? Barra Mansa não tenho tido notícia, não. A filha falou que tinha Sim. chovido, mas foi na semana passada, né? Ah, Esses dias sim. tenho conversado rápido com ela, mas Sim, só não falou que tá tem. tudo bem. Perguntou Então, sobre o clima, né? não, Só quem tem essa cisma com o clima sou eu. Para todo mundo que eu converso, eu pergunto se está chovendo, se está sol, se está nevando. Acho que é vontade de conhecer neve. pode ser. Deve ser isso. Mas muito bem. Mas, doutor Aguinaldo, e aí? E hoje? O que é que nós vamos estar falando hoje? Qual que vai ser o assunto de hoje para toda a nossa audiência? Inclusive, antes de o senhor trazer o assunto, por favor, deixa eu só lembrar aqui a todo o nosso povo que está plugado aqui com a gente, ó. Se você quiser fazer perguntas, tá? 11 9 30 03 03 16, esse é o nosso WhatsApp. Você vai fazer suas perguntas e o doutor Ignaldo vai estar respondendo na próxima semana, tá bom? Hoje, infelizmente, nós não vamos conseguir responder, mas na próxima semana ele vai estar aqui, a gente vai estar tomando nota das perguntas, né? E vai estar encaminhando para ele. Inclusive, se você quiser fazer algum comentário e tal, e fique tranquilo, ninguém vai ser identificado, tá bom? Você manda a tua pergunta, é algo. Normalmente as perguntas são pessoais, é de fórum íntimo e tal, e a gente não costuma divulgar aqui os nossos ouvintes nesse quadro, não, tá bom? Então, 11 9 30 03 03 16. E para você que está chegando na rádio, chegou na rádio esta semana, a partir de agora, então, está no ar no Divã da Rede 316, né? Que é esse bate-papo com o nosso psicólogo, que é pastor também, doutor Egnaldo Pinheiro, que muito tem nos abençoado aí toda quinta-feira, voluntariamente, diga-se de passagem, ele tem estado conosco aqui toda quinta-feira para trazer aí essa participação e tem muito nos ajudado a nós e toda a nossa audiência, tá bom? Então, é isso que acontece toda quinta-feira a partir das 10 da manhã. Não é isso, doutor Egnaldo? Por favor, Isso, traga para a gente aí, então, qual o assunto de hoje. pastor, hoje até endossando, né, a fala do pastor, lembrando que aqui nesse momento do divã é um momento para podermos falar sobre algumas síndromes que aparecem ou alguns problemas emocionais com o objetivo de ajudar você, nosso ouvinte querido, também agora podendo
participar ver pelo YouTube também, como lidar com os sintomas que muitas vezes aparecem próximos da gente, famílias que estão vivenciando. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema que não é tão novo, porém para nós ele é novo, ou seja, para a sociedade em si, que é a síndrome de Tourette. É, e esse tema ele vem até mesmo para podermos aprender a lidar, trabalhar com algumas circunstâncias, às vezes na família, alguém está passando por isso, e temos alguns, se você pesquisar no YouTube, você vai olhar algumas influências, uma influenciadora digital, que ela fala muito bem, ela tem essa síndrome, e o que nos chama a atenção é a questão emocional, né? A dor emocional que muitas vezes ela surge e vai surgir porque por falta de compreensão do outro, porque não conhece o que está acontecendo ali, e às vezes também aquela questão de pegar e falar para a pessoa parar, geralmente na família, quando é criança. Então, a síndrome de Tourette, ela não é algo novo, mas você já deve ter estado próximo de alguém que tem e você não saiba o que está acontecendo. Até mesmo porque, pastor Elber, antes se falava muito daqueles tiques, né? Tiques nervosos, né? A pessoa piscar muito o olho, mexer com o corpo, né? Isso vai causando um certo incômodo para as pessoas que estão próximas e não entendem. E às vezes o pai, a mãe, quando é a criança ali, manda parar, né? Fala que aquilo, o que está acontecendo? São movimentos, sons, tiques, né? Sons repentinos, né? Que às vezes grunhidos, isso vão acontecendo e de repente você está perto de alguém que tem esse momento, você fala, é um tique nervoso, está acontecendo, você acha que a pessoa está brincando e na realidade não está, ela tem um problema, ela tem a síndrome de Tourette e ela precisa de ser acompanhada e também de ser cuidada, de ser respeitada no ambiente que está. Então, você vai encontrar na internet, não sei se eu posso citar aqui, pastor Elber, né, um dos nomes, né, que eu olhando também, pesquisei, aproveitei para poder conhecer, né, que é uma influencer digital que tem, e ela colocou lá, eu achei muito interessante, ela colocando, porque surgem muitas perguntas, né? A Sim. pergunta é se pega, se não pega, se é uma doença contagiosa, e ela vai mostrando claramente, mas ela fala do incômodo, da dor que ela pôde sentir, que, se eu não me engano, acho que é Joyce Luz, o nome que ela usa, né, o nome dela, e você percebe que ela vai conversar e ela usou e ela soube de uma forma criativa, de uma forma assertiva para ela lidando com essa questão, depois de toda a avaliação de cuidados médicos, ela tem trabalhado e mostrado isso para as pessoas, o que é importante para que possamos entender. Então, só para o pastor ter uma ideia assim rapidamente, o que veio começou a ser difundido, né, no final do século XIX, começo do século XX. Mas essa síndrome, por exemplo, ela já vem sendo estudada desde 1800 e pouco, né? Ela vem sendo trabalhada, que é uma questão nervosa, uma síndrome que a pessoa tem. E o nome da pessoa, Gilles de la Tourette, descreveu pela primeira vez a síndrome de múltiplos tiques motores e vocais em 1885. Então, para o pastor ter uma ideia, ela só vem sendo trabalhada agora e explicada, difundida, mais que as pessoas têm visto por causa de algumas pessoas tendo isso daí, né, tendo essa síndrome. E causa-se muito desconforto, muitas dificuldades. Por isso que a gente está trazendo também sobre esse tema. Se você conhece alguém ou está na família, procura acompanhar. Um dos detalhes, pastor, e eu já vou falando aqui rápido, né? Um dos detalhes é que geralmente embora ela possa se manifestar numa idade um pouquinho mais avançada, igual a própria Joyce vai falar que
o dela descobriu, né, foi diagnosticada mais tardio, mas geralmente é de 18 anos para baixo. É na idade da infância, da criança, da adolescência que pode surgir essa síndrome, às vezes, a síndrome, né? E às vezes a pessoa só vai descobrir tardiamente, onde ficam os problemas. Ok? Muito bem. O senhor falou que é muito comum os tiques, tiques, né? E no Isso. caso da Joyce, né, que é essa moça aí, o dela é bem grave. Assim, grave no sentido de que, como é que eu posso, não é grave, eu acho que o grau, né, de tique dela é bem elevado, né? Porque, se não me falha a memória, eu acho que quando ela está falando, ela mexe, ela faz um barulho, depois ela assovia, né? Tem um momento que ela assovia, né? Então, E então, ah, pode falar, pastor. não, então aí eu estava falando. Então, o dela, se não me falha, a minha filha, ela vai ser tua colega, né? Ela tá entrando aí, tá concluindo acho que é o nono, acho que é isso, acho que é o nono período, né? Que ela está concluindo aí. E então aí ela me mostrou, acho que ela teve alguma coisa na faculdade sobre isso, e ela veio me mostrar essa moça, essa blogueira, né? E tal, e ela Isso, falando blogueira. que acho que respondendo, quando ela veio me mostrar essa moça respondendo e tal, né, como que ela vivia, como que ela convivia com aquilo, né, e tal. E eu particularmente ainda não tinha visto algo de um grau tão elevado. Confesso que eu já vi, agora eu não sei se seria esta síndrome, né? Eu só estava falando, síndrome é uma pronúncia francesa, é? É, Tourette? Tourette. É, Tourette. Gilles de la Tourette. Né? Na França, ele começa os primeiros Tá. estudos com os tiques, né? Ok, é porque está escrito aqui Tourette, né? Acho que é isso, não é É, isso? Acho que é Tourette. Eu isso olhei mesmo. rapidinho aqui como diz um colega no pai dos desinformados. Eu fui aqui, dei uma olhadinha e está aqui, né? Aqui, a Gilles de La Tourette. Isso aí. Ok, La Que é o nome do Tourette. pesquisador, né? É, o Que nome do pesquisador, né? ele começa a trabalhar isso daí, porque ele começou a ver esses movimentos involuntários. E aí Sim, vem agora os nomes, né? Coprolalia, alguns nomes que são movimentos, são sim, sons, né? de movimento. Grunhidos, né? Isso que a pessoa tem. E a gente não, talvez, né, não tenha tido contato, que não é tão comum a gente perceber, Sim, mas quando tem, fica aquele estranhamento. E a sim. pessoa sente também. Exatamente, e acaba que há uma certa. Eu falo isso porque eu confesso meu pecado. Eu fui uma das pessoas, ignorantemente, na minha infância, que ria quando alguém tinha algum tipo de. No meu Pará, a gente chama de cacuete, né? Isso. A gente chamava cacuete lá, né? Então, e tinha uma situação. Eu lembro de um rapaz que a gente jogava bola com ele, acho que eu já até comentei contigo, se não me falha a memória, acho que eu já comentei contigo. A gente ia jogar bola e era muito engraçado porque ele dava um giro assim, como é que eu posso explicar? Ele dava um giro com o pescoço na metade assim, ele dava meio giro com o pescoço, sabe? Só que passando o queixo, ele encostava aqui no peito e girava o pescoço assim até mais ou menos na altura do ombro. Então ele baixava e girava até a altura do ombro. Esse era o cacuete dele. E a gente, ou o tique, né? É, eu vou falar cacuete que eu fico mais à vontade. O tique eu quero chamar de ticket, aí eu estou fazendo uma confusão pior ainda. Então, então ele fazia isso e a gente, todo mundo lá que estava ali ficava rindo, né? Porque era uma situação. Mas ele, graças a Deus, hoje eu posso dizer, graças a Deus, né? Que ele encarava isso de uma forma. Talvez havia ali dentro dele um sofrimento, alguma coisa, mas ele não se escondia, entende? Ele vinha, jogava bola com a gente, ele sorria, o povo malhava ele não estava nem aí, né, e tal. E ele jogava bola, e muitas vezes, assim, faziam-se um cruzamento, né? Quem joga bola sabe do que eu estou falando. Você jogava a bola de uma certa distância para ele cabecear. Às vezes, antes da bola chegar, ele fazia esse movimento e cabeceava.
sabe? Ele dava um jeito de acelerar esse movimento. E era muito engraçado, no sentido assim, engraçado não de cômico, né? A gente achava, é engraçado que eu falo no sentido de ele conseguir, né? De alguma forma administrar aquilo. E a gente sabia que aquilo não era uma coisa normal, mas também não conhecia. Eu, particularmente, não tinha conhecimento, até porque eu tinha, acho que na época, 14, 15 anos, ele era um pouco mais velho que eu, uns 2, 3 anos. Então a gente ia jogar bola e tinha esse rapaz foi um dos que marcou muito. Só que jamais a gente, eu imaginava, sabe o quê, doutor Aguinaldo? Eu estou até me excedendo na minha fala aqui, mas só para eu depois explicar para a gente. Mas eu imaginava que isso era algo copiado, sabia? Que a gente aprendia isso com outras pessoas. E eu acredito também que pode acontecer, ou não. As pessoas Esse copiarem o tique cacoetes. a questão toda que a síndrome de Tourette ele é um distúrbio neurológico. E nesse Sim, distúrbio neurológico vem tá esses certo. movimentos involuntários. Tem Sim. pessoas que vão acostumando com o outro, que acha bonito e acaba copiando, né? Ah, Mas ele tá. para coisa rápida. Um E tem e o esse outro está copiando. Um tem é o distúrbio e o outro está copiando, né? isso. O que tem o Sim, distúrbio, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de tratamento, né? E esse tratamento é um tratamento que faz com o neurologista, com especialistas, e aí que entra o psiquiatra e o psicólogo para poder ajudar no cuidado dessa saúde mental, de lidar com essa circunstância. Quando estava pesquisando sobre o assunto e olhando, e aí a gente vai avaliando, a gente vai observando a fala das pessoas. Então, recentemente, vamos dizer assim, não tão recentemente, mas se você procurar no YouTube mesmo, de reportagem, aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, houve, eu creio que foi um congresso para poder divulgar, difundir essa síndrome para que as pessoas pudessem conhecer e possam conhecer, e inclusive tinha uma médica, tinham várias pessoas também que estavam ali participando e trabalhando isso. E uma delas, uma pessoa que já né, hoje ela até está trabalhando, eu esqueço o nome, que eu não anotei o nome agora, não vou falar o nome para não errar, né? E ela anunciando justamente sobre isso, e ela falou do sofrimento dela, de ter entrado em crise, porque quando tem ansiedade, nós já falamos sobre ansiedade, começa a ficar mais acentuado. Então, assim, entra até falas, por exemplo, a pessoa não quer falar, tipo, ela fala, esse avião vai cair, esse avião vai cair, né? E as pessoas criou um pânico ali dentro que não deixaram ela voar. E assim, imagine o sofrimento emocional que essa pessoa tem, o trauma, porque por entrar numa condução e ser impedido ou ter que sair do local por causa dessa síndrome, né? Por ter a síndrome de Tourette. E a necessidade de ficar explicando para as pessoas que não entendem. Então, esse é o exatamente. sofrimento emocional. Por isso, assim, como lidar com isso, né? E a gente precisa estar atento, porque a síndrome, ela normalmente vai surgir, se a gente olha as pesquisas, ela normalmente surge entre os 5 7 anos e vai acentuando, né? Ela pode se acentuar entre 8 e 12 anos. E ela pode também, e nesse caso, sei que o pastor mais tarde estaria perguntando, já vou antecipando, tem como, desde que se descubra um tempo melhor, né, na infância e tratando, que a pessoa pode chegar à idade adulta e estar livre dela porque entrou e foi tratado. Algumas pessoas que não conseguem é porque quando se descobre, descobre muito mais tarde. Então, você vai observar que precisa desse acompanhamento neurológico, acompanhamento com toda a equipe multifuncional, multiprofissional, né, de médico, para poder pôr para cada pessoa conseguir ter um melhor medicamento, a melhor condução dela e a questão emocional, trabalhar com essa pessoa para que ela possa conviver de uma forma mais amena, aliviada diante das pessoas. Porque o que a gente observa é justamente na fala a dor que a pessoa tem pela forma que ela acaba sendo tratada desde a infância dentro de casa, quanto lá fora também, quando está na sociedade.
Muito bem. É engraçado, né? Porque assim, a gente fica sabendo também, doutor Ignaldo, acho que o senhor deve, com certeza, muito mais do que eu, né? Porque o senhor lida com isso, ou com essas questões emocionais. Mas eu lembro também de casos, né? Acho de comentários, né? De crianças que tinham algum tipo desses tiques, né? Desses cacuetes aí. E normalmente o pai ou o tutor daquela criança quer fazer com que ela pare com aquilo, mais um outro ditado lá do meu Pará, na marra, né? Ou seja, obrigando, né? E às vezes com a varinha ali do lado, ó, se você não parar, eu vou desenhar essa varinha aqui nas suas costas e tal. E também a gente ouvia falar disso, porque eu lembro que quando adolescente, quando criança, eu via algum comentário nesse sentido. É justamente isso daí, pastor. Imagine a criança, ela não entende o que está acontecendo com ela não sabe. Uhum. Muitas vezes a falta de informação, e por isso mesmo que Sim, precisa da informação, a falta de informação dos pais que não conhecem e não buscam, então, tratar. Outro detalhe, não é assim de uma hora para outra. E é interessante quando eu venho lembrando aqui, e o pastor fez a pergunta, né? Se tem alguém que pode imitar, né? Que a gente acha que está imitando alguém. E aí vem aquela questão justamente desse teste, porque é um teste que não é curto prazo. Então eles vão avaliar, vão observar se a pessoa tem você adquiriu, né? um período, por exemplo, de um ano que ele vem repetindo isso, ele vem tendo esses tiques, e esses tiques vêm acontecendo várias vezes, em vários momentos, e aí ele precisa estar justamente sendo avaliado, e após ser diagnosticado, aí sim eles vão buscar um medicamento que vai ser melhor administrado ali. E com isso, a família é importante, está presente. Imagine aquela criança que, por exemplo, ele vai soltando sons, né? Uhum. E aí solta latidos, por exemplo, né? E aí eles atrapalham, a pessoa não gosta, fica brigando, né? Manda ficar quieto, por exemplo, né? Então é importante que seja trabalhado tudo isso com a família, com as crianças, né? Então a gente observa ali imitação de sons, de ações, porque até a pessoa, e aí quando o pastor fala sobre imitação, é outro detalhe que a gente observa, que e tem um nome próprio para isso, né? Que a pessoa que tem essa síndrome, às vezes repete a palavra do que o final da palavra que outra pessoa acabou de falar. E aí é onde dá aquele problema, que a pessoa acha que ele está imitando, que está debochando, e ele não está fazendo isso. A história a gente vai lendo artigos, e a história de um pai que o garoto, por exemplo, ele fazia um gesto obsceno. E não era que ele estava querendo. Então, assim, estava acontecendo isso. E o pai tentou explicar para o outro senhor, para aquele outro, que o filho tinha essa síndrome, que ele não estava sendo desrespeitoso, que ele não estava sendo mal educado. E esse pai cita que ele foi agredido pelo outro por causa disso, porque achava que estava defendendo o filho, que o filho era mal educado, que não tinha educação, não tinha sido ensinado. Então, Meu Deus. é importante que seja observado tudo isso, né? Então, a imitação de sons ou palavras de outras pessoas, nós vemos isso aí. O nome, né? Estou pesquisando aqui, olhando o nome, né? A corpropraxia, execução de gestos obscenos involuntários e inapropriados, né? E aí a gente observa imitação de sons ou palavras de outras pessoas, que é a ecopraxia, né? A imitação de sons, a gente observa isso, então tem assim, uma porcentagem que vai sendo pesquisada e vem sendo pesquisado desde a década de 90, né? Então a gente vê assim, os estudos que vão trazendo. Então é E, e- importante, pode sim. falar. E esse distúrbio, doutor Guinaldo, isso é algo que acontece assim naturalmente ou isso é hereditário? Foi por conta de alguma situação na gravidez ou algum trauma quando a criança, né, mais novinha? Tem alguma razão disso ou não? Então, o que a gente observa é que essa doença, essa síndrome,
ainda tem as pesquisas, porque senão não tem nada fechado. Se é genético, sabe-se que na família que já tem alguém que tenha tido essa questão, pode ser, pode acontecer, então a genética está influenciando. Tem as questões também na família, uma questão social, uma questão de distúrbio mesmo, de trauma. Então, assim, não tem algo fechado, a criança vai nascer dessa forma por causa disso. Não, mas tem toda essa influência do ambiente, do local, do social e também do genético, né, das famílias, né, pode vir trazido de forma hereditária também, pode estar acontecendo. Então, não tem o certo qual a resposta em relação a isso, mas que busca-se trabalhar isso daí. Então, uma das coisas que a gente observa, pastor, é que os tiques também, eles têm a tendência a desaparecer, isso nas pesquisas já observadas, desaparecer quando a pessoa está dormindo ou com o consumo de bebidas alcoólicas ou numa atividade que exige, isso diante de estudos, né, exige grande concentração e pioram diante de situações de estresse, cansaço, ansiedade, excitação. Então, assim, nos testes que vão sendo observados, né, ver, por exemplo, a pessoa quando uma dos síndromes, por exemplo, gagueja, né, ela vai, porque olha só, o que a gente encontra? Nos sintomas, os tiques motores. Não é ticket não, tá? É tiques motores. Por exemplo, aquele piscar de olhos direto, inclinar a É, cabeça, como o pastor mesmo citou aí, aquele movimento, né? é, Encolher os ombros, tocar no nariz, fazer caretas, movimentar os dedos das mãos, fazer gestos obscenos, chutes, sacudir o pescoço, bater no peito. Então, a pessoa faz aquele gesto. Eu conheci quando, e aí eu posso dizer, né, entendo quando o pastor falou que achava engraçado ou estranho. Eu lembro que na minha adolescência, e aí hoje pensando nisso, hoje pesquisando, trabalhando a síndrome, eu lembrei de uma pessoa que, quando lá na minha Barra Mansa, né, na minha adolescência, e tinha um rapaz que ele tinha isso. E foi um susto, a gente via que as pessoas, depois que a gente conheceu, que eu conheci o rapaz e sabia que ele tinha esse problema, eu não sabia que era a síndrome de Tourette, não sabia o que que era, se era tique nervoso, mas assim, ele estava encostado nessas portas de aço e de repente ele dava aquele movimento involuntário que ele batia ao mesmo tempo, batia a cabeça, batia no peito, fazia um som e encostado naquela porta de aço de barra, né? O barulho é muito grande e assim assustava a gente. sim. Então, geralmente a gente achava, quando via as pessoas que começaram a perceber isso acontecendo, já era uma pessoa dos seus, podia ter uns seus 25 anos. Ele, às vezes, sozinho acontecia isso, e quando acontecia ele tentava controlar, a ansiedade fazia acontecer mais vezes. Mordia a mão ao mesmo tempo. Todos esses movimentos aí, ele se mordia, e é Meu um dos Deus. detalhes do cuidado, que a pessoa pode se machucar também. Sim. Eu imagino que deve ser até a própria criança, né? Entender isso que está acontecendo com ela deve ser terrível mesmo, né? Ah, mas, doutor Ignal, assim, e terrível não só para a criança, né? Acho que mais ainda pela questão do convívio, né? Esse, Porque é exatamente isso que o senhor falou. A sociedade, como não sabe, é ignorante, né? Pelo fato de não saber do que se trata, né? Porque imagina, eu lembro de um outro caso lá na minha cidade. Esse eu nunca cheguei a ver, mas eu via os meus irmãos mais velhos, né? Que essa pessoa era alguém que convivia com os meus irmãos mais velhos. E eu via eles comentando de alguém que também tinha, né, esse tique e era batendo, pelo que eu entendia, que eu via os meninos mostrando como que era o tique, né? Então ele fazia um barulho que lembrava um cavalo relinchando, né? E ele batia, era um grito, sim, não era um barulho que ele fazia, né? E ele batia com a mão no sentido punho fechado e dando umas três, quatro pancadas no peito, assim, mas eram pancadas que os meninos falavam.
E era algo, de fato, assustador, né? E assim, ele, de repente, em lugares que ele estava, quando ele fazia isso, as pessoas achavam que ele estava ali tirando, né? Fazendo uma resenha com o povo, querendo assustar, ou brincando, alguma coisa nesse sentido. Alguns riam muito e outros saíam de perto, né? Esse caboclo não é meio, né? Não está meio certo, não. E então, assim, e essa síndrome, né, como não é algo divulgado, não tem nada, pelo menos assim, né, a gente não vê a divulgação dessa síndrome sendo de uma forma mais massiva ou mais elevada dentro da mídia, dentro dos lugares, a gente não vê. O que a gente vê são casos isolados de pessoas que têm, né, em algum grau mais forte, né, ou em algum grau mais leve. Agora, doutor Ignaldo, no tocante à imitação, o senhor falou que que os médicos, quando percebem, quando a pessoa procura um médico, né, e a ponto de querer saber o que ela tem, os médicos vão fazer uma pesquisa, ou seja, uma série de exames, acredito que pesquisa mesmo, para saber o tempo que aquela pessoa está desenvolvendo esse costume e tal. E mesmo num grau mais elevado, você acha que pode acontecer de alguém estar imitando? Então, num grau mais elevado, não. O ticket, ele faz a própria pessoa O imitar, tique, né? o O ticket. tique. É o tique. E aí, já tem ticket de Eu novo aí. confundi, eu confundi sua cabeça, doutor Isso Ignaldo, me aí, é o perdoe. ticket. Me Acontece. perdoe. Não, sempre, tá pensando que é tique, né? Então, Tique, eu confundi sua cabeça. esses movimentos involuntários, o que que acontece? A pessoa que tem a síndrome de Tourette, ela pode ser ela imitar sons, soluçar, gritar, cuspir, cacarejar, gemer, e aquela questão de repetir, às vezes a pessoa acaba de falar, ela repete as palavras ou as frases que a pessoa fez. Então, Sim, isso acontece. Agora, imagina. de outra pessoa de estar imitando, porque a gente, como nós já falamos uma vez, né? Nós Hum, escolhemos alguns ícones, então a gente repete o que a pessoa, a forma de falar e o jeito. Mas eu acredito que ninguém vai querer imitar, por exemplo, movimentos involuntários, mesmo que ache engraçado, mas depois, quando entende por isso, ele não vai fazer. A dor do outro, a dor de quem tem a síndrome é porque desde a infância, quando começa a surgir e os uhum. pais e as pessoas não entendem, principalmente, né, dentro de casa, começam às vezes a ficar irritados ou com vergonha e começam a punir a pessoa, como o pastor mesmo citou, olha, vamos deixar a marca da vara aí, né? Fazer a primeira tatuagem aí na É, pessoa. Mas e a pessoa vai fazendo. Então, quando ela chega no estágio de estar, por exemplo, fazendo sons, ou repetindo, ou fazendo gestos obscenos, geralmente as pessoas pegam e se tornam agressivas com elas. E a pessoa que está ali, a criança, o adolescente, o jovem e até o adulto que está vivenciando a síndrome, ele acaba se fechando, acaba se a autoestima fica lá embaixo, vive com medo de, por exemplo, de estar num local, faz um som e a pessoa vai tirar ele daquele local, né? Então, assim, realmente é doloroso por não poder estar no meio de uma sociedade, né? Citando, e eu só estou citando fala aqui porque, como está no YouTube, a gente pode falar porque já é domínio próprio, né? sim. Então, nesse congresso, eu creio que foi um congresso que houve aqui no Distrito Federal, a pessoa que estava citando, que eu não lembro o nome agora, ela citou no final algo que eu achei assim, a forma dela falar foi muito simples, e ela falou, olha, pode ser, né, abre aspas, vou citar, parafrasear o que ela disse, né, que para as pessoas, no final, falou, para vocês pode ser muito simples, pode não ter assim algo ser tão relevante, mas para mim foi tão importante eu poder assistir um filme no cinema sem emitir nenhum som e sem ser tirado de lá de dentro. Então, olha só, uma pessoa de uma certa, já assim, uma jovem, né, dos seus talvez 30 anos, não lembro se ela citou a idade dela, mas com citar isso, isso mostra assim um alívio que essa pessoa sentiu
de arriscar, tentar, já que ela está se tratando, chegar no local, conseguir ver um filme, normalmente, como todas as pessoas, sem ser tirada do local por causa dos sons. Então, imagine assim, a história de vida dessa pessoa que também foi diagnosticada, se descobriu, aconteceu, potencializou com uma certa idade, mais tardio. Então, a dor que vai vivenciando. Então, para você que está nos ouvindo, você que está nos participando desse momento conosco, buscar entender e sentir a dor do outro, ou pelo menos estar pronto para ajudar o outro, se a pessoa está ali dentro, está próximo de você, porque geralmente causa estranhamento. E uma das coisas é justamente falar, entrar em crise, e quanto mais ansioso, ele vai falar aquilo que às vezes a pessoa não quer ouvir ali, né? E ela está falando e causa um certo pânico, e as pessoas acham esse estranhamento, querem tirar. E quando a pessoa explica que ela está vivenciando, que ela tem essa síndrome, é importante que a gente pare para ouvir e possa dizer, olha, Ó, como é que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer por você? Né? Eu posso te acompanhar aqui, e é interessante que essa pessoa falou isso. Ela foi acompanhada quando ela teve a síndrome, a ansiedade, e veio esse momento da fala involuntária, dos movimentos involuntários dentro de um coletivo, e uma pessoa se prontificou e ajudou, foi conversando, conversando com ela, a ponto que a ansiedade abaixou e diminuiu, né? Ela conseguiu acompanhar. Então, essa é a importância de estarmos trazendo, né, esse tema que é como novamente eu vou dizer, é um distúrbio neurológico que precisa está sendo uma doença neurológica, né? E ela leva a pessoa a esses movimentos repetitivos, conhecidos, né, como os tiques, que nós falamos, que não é ticket, é tiques, né, que podem dificultar a socialização e piorar a qualidade de vida da pessoa. Então, assim, os tiques vêm, a pessoa passa por esse sofrimento, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser encaminhada. Então, você vai procurar vários, até que tem, a gente não tem divulgado, né? Mas existem médicos, trabalhos de psicólogos, artigos, pessoas que estão cuidando, que trabalham, que acompanham essas pessoas com síndrome de Tourette. Eu ainda não acompanhei nenhuma pessoa que chegou a mim ainda com síndrome de Tourette, mas a gente vai pesquisando e vai buscando trabalhar isso daí, conhecer o tema, né? Importante. o senhor sabe qual que é a estatística para população e tal? Não sabe disso, não? Então, tem nos artigos a estatística, mas a gente tem que ver se tem artigos mais recentes, Sim. né? Porque em Também tem o cada grau, né? etapa, porque, por exemplo, num artigo que é deixa eu ver se eu consigo achar a data dele aqui, que não é, que já é um artigo um pouquinho mais anterior, um trabalho de pessoas, então vai dizendo assim, algumas partes da síndrome, né? Por exemplo, um artigo de 2006, né, que foi um trabalho apresentado, e a pessoa fez assim uma estatística que vai mostrando alguns detalhes em relação ela traz a história da síndrome de Tourette com os outros pesquisadores. Então, assim, ó, as pesquisas foram de pesquisadores de 94, 1994, ele vai trazendo algumas porcentagens daquilo que vai acontecendo, dos tipos, por exemplo, da corpopraxia, como que acontece mais, qual é a porcentagem na população. Então, existe. Eu não vou citar, porque eu teria que citar ipsis literis o artigo do colega, né? Então, você está lá na internet, você pode pesquisar, mas e ele vai falar até, inclusive, das questões genéticas, questões explicando toda essa parte, e ele vai dizer o quanto que tem, qual a porcentagem da população, quanto que acontece, mas a gente pensa que não existe um númerozinho considerável. Nós não vemos, né? Mas existe um número considerável, sim, em relação a essas questões, né? Então, só para ter ideia, né, de como que vai Sim, a trabalhando gente, isso. sim, a gente até porque eu acredito que se tiver uma estatística, vai ser uma estatística dentro
daquilo que é identificado como a síndrome, né? Eu acredito até mesmo, acho que no grau mais elevado, né? Ou você acha Isso, que isso. eu acho que não vai considerar, ou considera a pessoa que tem um tique mais leve, né? Vamos dizer assim, aquele que pisca o olho, dá uma mexidinha ali no pescoço, no ombro e tal. Bom, enfim, não dá para gente saber como é que é essa estatística, né? Assim, quando eles fazem, por exemplo, eles fazem uma geral, as pessoas que Uhum. têm o síndrome, né? E eles vão observando assim, a porcentagem de um score, de um número de pessoas estudadas, né? Ele vai fazer um trabalho, e dentro desse número de pessoas estudadas, os tipos de tiques que vão acontecendo. Sim, Qual é a porcentagem que vai acontecendo, né, no número desse, para poder saber até mesmo como que se trabalha, o que acontece, quais são os tiques que mais comuns, né, que eles vão trabalhando em relação a isso. Por isso que fazem a estatística em relação a essa quantidade de pessoas, um número de pessoas que foram estudadas, que sim. apresentaram, né? Então, por exemplo, quando eles falam da forma robotizada da pessoa, a forma de piscar, então, né, esse artigo, por exemplo, que eu peguei, ele vai falar assim, ó, vou só ler um texto dele, que diz, trabalho realizado por Vertec e colaboradores em 2006 investigou uma grande família com 31 membros e pelo menos 10 pacientes afetados com a síndrome de Tourette ou tics, identificando três pontos de ligação entre três diferentes cromossomos. Entre esses, o cromossoma 13q. Então, essa é uma questão quando eles estavam pesquisando a genética. Pegaram uma família, né, com Uhum. um número grande de membros dessa família, 31, e aí eles foram trabalhar a pesquisa neurológica. Então, isso aqui uma pesquisa de um neurologista, né, de um cientista, e junto com isso, um acompanhamento psicológico também trabalhando. Então, assim, ele trabalhou a questão da genética, procurou saber quanto que tinha de porcentagem da genética, procurou saber quanto que era também do contexto em si, observando isso aí, trazendo aquela resposta, uma certa resposta da sua pergunta, se era só genético ou não. Uma coisa é certa, uma como é que eu vou falar? Não coisa, né? Mas fala assim, uma informação é importante. Se a síndrome ela pode ser uma boa parte genética, mas ela não é uma doença contagiosa. Essa é a diferença. Então Sim. você pode conversar, pode. A questão toda é você estar pronto para não entender o estranhamento que vem e como que o outro também vai receber, né? Porque você está conversando com alguém e nós, seres humanos, somos muito assim, estamos dentro da sociedade em que tem mais de três ou quatro ali, ou uma multidão, e alguém faz algo que não é dentro da nossa normalidade, daquilo que a gente considera como normal, muitas pessoas por próximo ficam com vergonha, outros vão rir, vão sair, né? E isso eles, sem perceber que a pessoa que vivencia a síndrome está sofrendo uma dor, sofre uma dor por essas atitudes externas, sem contar a cobrança, como já foi dito aí desde o início. O pai, a mãe, o tio, aquele que fala que não pode, aí vai para o trabalho, aí no trabalho a pessoa fala, não dá para você continuar trabalhando aqui desse jeito. Imagine uma pessoa que tem a síndrome de Tourette, que ela emite sons, né? Mesmo que são involuntários, ela não teria. É lógico que uma empresa de telecomunicação, telemarketing, não vai chamar a pessoa para trabalhar. Olha a dificuldade. Ela pode trabalhar em outra área dentro do telemarketing, pode sim. Só que, como receber e estar atendendo ligações, ela vai ter que estar buscando trabalhar disso daí, medicado, cuidar tudo isso daí. Então, assim, é uma dor muito grande para a pessoa que vivencia esse momento, pastor. Muito bem, muito bem. Doutor Ignaldo, o senhor me ouve aqui? Me Estou te ouve? ouvindo. Me ouve? Sim, sim. Ah, ok.
Minha voz sumiu aí? Não, não, eu estou tentando confirmar algo aqui, é porque, enfim, mas porque eu acho que o meu computador está captando som ambiente. Ah, o meu Bom, também. então, e é isso que não podia. Mas vamos lá. Bom, a pergunta, doutor Ignaldo, o senhor falou ainda há pouco sobre imitação, né? E eu queria clarificar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da imitação, né? A gente vê algumas situações, inclusive eu já vi até alguém comentando que quando alguém imita outra pessoa é porque normalmente é alguém que ela admira, né? Certo. Nessa questão de tiques mais simples, né? No caso, o piscar, né? Eu conheci um grupo de pastores que eram de uma mesma igreja, que era bem engraçado, e o pastor, vou dizer lá, o pastor sênior dessa igreja, que é uma igreja, não era batista, né? Mas, enfim, uma igreja, como é que fala, hein? Interdenominacional, pronto. Certo. E lá tinha um grupo lá de pastores, né? Era o pastor sênior e vários outros pastores, né? Que administravam a igreja junto com ele e tal. E era engraçado porque eu acredito que ele deve ter a síndrome de Tourette, né? Ele sim, o pastor, né? Eu acredito que sim. Enfim. Então, é exatamente piscar, né? Piscava muito, e Sim. apertado, assim, o olho, aquele piscar de olho mais rápido e apertadinho, né? Mais fechado mesmo, que eu quero dizer. E aí ele tinha também um movimento com o ombro que ele fazia, né? E tinha também, além desse movimento com o ombro, que eu lembro, era o movimento com o ombro e com a cabeça. Ele fazia algum movimento leve, suave, assim, com a cabeça. E aí depois a gente começou a perceber, depois convivendo um pouco com essa turma aí, né, com esses pastores e tal, quando eles estavam juntos, a gente podia perceber que pelo menos uns 5 ou 6 dos pastores que eram, como é que eu posso dizer, subordinados a esse pastor sênior, né, uns 5 ou 6 também faziam aquela mesma, ou quase a mesma coisa, sabe? Com o olho, com o ombro. Eles, assim, eu acredito que dentre todos eles, eles eram, acho que uns, sei lá, acho que uns 8 ou 10 pastores mais ou menos, todos eles tinham o movimento que esse pastor sênior fazia com o ombro, né? Tipo assim, como se o pescoço fosse lá na frente e o ombro ficasse para trás, né? Alguma coisa nesse sentido, né? É, e todos eles faziam isso, uns mais ou de uma forma mais suave, outros de uma forma mais acentuada, né? E o olho e o movimentinho com a cabeça também, aí eram menor, eram uns 6 mais ou menos faziam isso. E eu achava engraçado aquilo, né? E ao mesmo tempo aí foi quando me falaram, não, é porque eles admiram muito ele e tal, eu acho que, né, por conta disso eles devem fazer isso e tal. Mas eu achava aquilo um pouco engraçado. E detalhe, nessa época também ainda não conhecia a síndrome de Tourette. Então, e aí é um movimento de imitação de um líder e ele liderando para que possa convencer os outros, vamos dizer assim, né? Vamos Uhum. usar assim mais dessa forma. Mas fora dali eles não fariam. Bem possível que eles não fariam, somente naquele contexto. Não, pior que fazia. Pior que fazia. Eu Pegou a via mania, eles né? pegar a mania, porque eu encontrava com eles em outros lugares e eles faziam exatamente esse tique que o pastor Sênior fazia. Então, às vezes, a Então, gente, quando estava então em foi alguma reunião, em algum aprendido. lugar, Então foi exatamente, foi aprendido. aprendido. Não, aí pode ter começado por uma imitação e se tornou Aham. depois algo aprendido. Porque Sim, a pessoa que tem a síndrome, por exemplo, para se caracterizar a síndrome, ele tem que estar num período ininterrupto acontecendo, sim. né? No mínimo, tipo, 3 meses que tem aquele movimento repetitivo constante, né? Eles Uhum. vão colocando assim uma faixa que vai mostrar se qual tipo de movimento, um ou mais tiques acontecendo ao mesmo momento, né? Tem que estar
contínuo durante um ano todo. A partir daí, então, vai entender que é uma doença neurológica que precisa, uma síndrome neurológica que precisa ser tratada, né? E Sim, observa que nós não estamos falando somente, as emoções são as consequências que a síndrome traz, porque na realidade essa síndrome ela pode ser curada também, desde que seja tratado com antecedência, com antecedência não, descoberto, né, já diagnosticado. Quando mais na infância, ela pode ser tratada e a pessoa levar uma vida adulta sem ter a síndrome, sem ter os movimentos repetitivos. Vai se trabalhar isso aí. Assim como a gente sabe que quando na família tem alguém que tem aquelas compulsões, a epilepsia, e eu tive contato, eu lembro, numa indústria que eu trabalhei, e um dos nossos treinadores, ele explicou, ele tinha epilepsia, o dele não tinha como curar, porque foi tratado, diagnosticado mais tarde, e o dele, os filhos, como tinha questão genética, os filhos já faziam tratamentos e não iam desenvolver a doença. Então a gente sabe muito bem disso, mas tudo depende em relação a isso. Agora a gente está olhando o seguinte, é, tudo depende do diagnóstico mais na infância. Mas aí você encontra uma pessoa que você está no ônibus, no coletivo, ou no metrô, ou no avião, e encontra uma pessoa que tenha a síndrome. Ela já está vivendo um momento de incômodo. Ela já sim. vai estar percebendo que vai ser cerceada de ter o direito de viajar. Imagine como que fica essa pessoa o tempo todo, né? Então, assim, na realidade, a pessoa que tem, ela vai tentar explicar, vai fazer, mas o movimento vai surgir. Eu lembro que me trouxe a curiosidade dessa síndrome, porque eu não lembro o nome, sou muito, como eu já falei, sou difícil de guardar nomes de filmes, né? E eu lembro que de um filme que tinha um professor, e esse professor, quando ninguém queria é, dar para ele a aula, né, dar para ele o trabalho como professor, porque ele, na hora da entrevista, ele fazia não só os movimentos, como ele latia, né? E quando deram a chance para ele, que ele vai para a escola, isso no filme que ele vai dar aula, ele começa as crianças que estavam ali sob o cuidado dele começaram a aprender, ele foi tratando com elas que existia isso e como que ele era, mas alguns pais tiraram as crianças da escola nesse filme, mostrando, não queria que esse professor fosse professor do filho dele. Então, esse estranhamento. Então, a pessoa que tem a síndrome, que sabe que é uma questão, uma doença neurológica, que precisa do tratamento, também precisa de cuidado, carinho, afeto, reconhecimento como pessoa. Por isso que eu iniciei também falando dessa blogueira, né? O pastor lembrou muito bem, né? Que ela, lidando com todas essas questões, hoje ela consegue fazer um movimento mais controlado, medicada, e ela consegue dar conta disso, né? Mas ela usou uma forma criativa de mostrar para os outros a dor que ela estava sentindo ali, o que acontecia com ela, e que as pessoas achavam estranho. Então, uma das coisas que a gente não tem que, né, falar, para com isso, você não deve fazer, não, ou debochar ou rir, né? Então a gente sabe que no momento a gente, ser humano é assim mesmo, ele se estranha, ele começa a rir no momento, depois ele vai perceber, porque não é ele que está ali naquele momento, a pessoa que está vivenciando isso. E os pais, os familiares que estão nos ouvindo, sabe de alguém que esteja vivenciando isso, ajude, acompanhe, aproveite, trabalhe com ela, né? E vai chegar, e pode acontecer, como foi dito, movimentos obscenos, né? Gestos obscenos e repetição, né? A pessoa fala, olha, ela acabou de falar e a pessoa repete a mesma coisa. Ah, falas que vão trazer incômodo, né? Aquela que eles falam assim, aquelas profecias, né? Que vai sendo contada, a pessoa está em crise, fala, vai acontecer, mas ela está, na verdade, vivendo um momento de ansiedade que ela tenta parar e não consegue. A voz e os movimentos vêm ali, os sons, e procurar trabalhar isso, procurar Doutor vivenciar, Guinaldo, ajudar. sim. Sim. Doutor Guinaldo, no tocante à voz, tal, você estava falando, a gagueira, aquela pessoa que é gago, aquele gago mesmo, travadão, isso também faz parte dessa síndrome? Não, na síndrome tem a gagueira.
Tem sim. aquela pessoa que gagueja, Cada né? caso, um caso. Mas não é a gagueira que. É por isso que também é trabalhada a questão neurológica da pessoa que tem a gagueira em si, que começa a Uhum. trabalhar e começa. A gente conhece algumas pessoas que são gagas, né? Ou a gente já ouvi falar um deles, né? Que gostava de música e ele conseguia controlar a fala dele contando o tempo igual aquele compasso da música. Ele fez exercício. Entendi. Era o exercício. Aí ele falava: olha, eu estou aqui falando com você, mas eu estou contando compassos, tempos, para não gaguejar. Sim. Eu já trabalhei melhor, minto. Eu fui contemporâneo de um locutor lá em Imperatriz do Maranhão, né? Ah, acho que o nome dele era o Everton Brassali. Não sei se ele ainda atua como radialista e tal. E era conhecido dentre a galera lá como Gaguinho, né? E ele era locutor, e a gagueira dele era aquela gagueira brava mesmo, né? Aquela que travava mesmo e tal. Só que, detalhe, quando ele estava no ar, ele fazia exatamente, eu acho que deveria ser isso aí que ele aprendeu, de uma forma talvez não pensada no sentido, vou cronometrar aqui meu tempo e tal, mas acho que no cérebro dele ele conseguiu fazer uma adequação de que quando ele fosse entrar no ar, ele meio que disparava. Pá. E ele era aquele locutor estilo Transamérica no passado, né? Que era aquele locutorzão mesmo bem acelerado e tal, né? De bem com a vida e tal. Transamérica agora 2 horas e 4 minutos e tal, né? Nesse sentido. E ele era mais ou menos nesse estilo aí. E diga-se de passagem, um excelente locutor, né? Ele era muito bom, um excelente comunicador da época, né, e tal, e era para esse estilo de rádio, estilo Transamérica, Jovem Punk, né? Na época era muito evidente, estava muito em evidência e tal. E também ele gravou, na época, eu não sei se foi um ou foi dois LPs, agora eu não lembro se ele gravou com uma banda, sei que ele cantava também, é isso que eu quero dizer, né? Ele cantava também. E, rapaz, era muito engraçado. Agora, assim, se você encontrasse com ele e fosse conversar, aí era aquele gago normal e tal, né? Que ele ficava ali, gaguejava, algumas palavras ele travava e tal, né? E era engraçado isso. Mas na rádio era engraçado. Ele na rádio ele se saía muito bem, né? Então agora claro, também não sei qual o motivo da gagueira, né? Se era de repente a síndrome ou por outros motivos. Exato. Então, assim, uma das coisas que a gente vai olhando nas pesquisas, que o estado emocional também, ele afeta, ele modula também, né? Ou é modulado pelo tique, né? Então, ele vai olhando isso, às vezes eles são exacerbados, e aí a gente, causa momentos de fadigas e ansiedade, né? Então, nós vemos essas coisas acontecendo, e às vezes a gente não percebe, porque quando a gente tem um contato, na realidade você tem aquele contato rápido dentro de uma condução ou dentro de. Isso se a pessoa está ali, porque às vezes ela já passa por um trauma em relação a essas, a vida toda sendo cerceada, sendo corrigida, que ela quase não aparece na sociedade. A tendência é se esconder. E a pessoa precisa então lidar com isso, poder dar conta, não é fácil, né? Não é fácil para ela, não é fácil para a família, mas juntos, né? Não tem aquela frase que o pessoal sempre coloca, juntos somos mais fortes? Então podemos ajudar mais, né? Podemos Sim, cuidar mais uns dos outros. sim. E, doutor Ignaldo, assim, já para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, tem cura? Sim, Dá para curar mesmo, assim? A pessoa fica zerada mesmo? o que nas pesquisas vão apresentando, né, é que geralmente a partir do, do momento que ela é cuidada, tratada como uma doença neurológica, ela pode, no final, a pessoa, se começa cedo, logo cedo, ela vai conseguir dar conta de viver bem na idade adulta sem o tique, né? Sem acontecer isso. Uma das pesquisas mostra que ela é uma doença genética. A pergunta que foi feita, né? Ela é uma doença genética, numa das pesquisas. Em outras pesquisas vão mostrar que ainda estão em estudo para saber quais são essas questões. Então, ela
não tem a causa específica exatamente, tá? A gente observa isso. É, outras pessoas foram diagnosticadas, isso em estudo, em pesquisa, né? Depois de um traumatismo traumatismo craniano, né? Vamos segurar que não trava a língua, né? Outros por questões de infecções que às vezes acontecem, mas e também tem outro detalhe, pastor, que eu não falei, né? A gente já tratou esse assunto aqui. Na síndrome de Tourette também se encontra outras coisas, como também o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então as pessoas às vezes se tornam, né? Ela tem essa questão do transtorno. Então, por isso o tratamento, por isso, e como é neurológico, estar atento. Outro detalhe, a gente está indo para o final aqui, como o pastor falou, a gente não comentou muito, mas se a criança, já que falamos com a criança não precisa sair da escola, ela só precisa ser cuidada, ter um local. É bom que as outras crianças saibam e aprendam a conviver. Hoje se fala tanto do diferente, né? De respeitar o outro que não é igual a mim. Então é importante que se trabalhe isso daí. Então não tem que os pais, meu filho não vai para a escola porque então ele vai precisar de aprender, ele conhecer que ele tem, que está sendo tratado, os coleguinhas também a entender que aquele colega tem essa síndrome que está sendo tratado, que ele pode ser cuidado também. Os professores são agentes que vão influenciar, vão ensinar, vão ajudar, né, ali para poder lidar com essa questão dos colegas respeitarem um ao outro. Então, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento. Se você já é adulto, tem a síndrome, é começar a lidar com isso, buscar também ajuda para cuidar do seu emocional e as pessoas que estão à sua volta aprenderem também a lidar e saber que você é uma pessoa normal como os demais. A diferença é que você tem uma síndrome neurológica que está sendo tratada, precisa ser cuidada. E que para alguns vai ser engraçado, para outros vai ser incômodo, mas para você tem um incômodo do que os outros pensam de você. Então é importante estar lidando com todas essas questões. Então é como lidar com isso, né, pastor? Muito, tem que ter muita perseverança, sabedoria, né? E para nós, né, que de repente ou para você que era ignorante no assunto, né? E ignorante que eu falo no sentido de conhecimento, né? Então, assim, como eu fui até um certo tempo atrás, e no caso da síndrome de Tourette, há bem pouco tempo atrás, né? Assim, para dar nome, eu sabia que depois eu entendi que seria um distúrbio, sim, mas não sabia associar a que doença que seria, né? Se é que a gente pode chamar de doença, que distúrbio, né? Vamos dizer assim, que seria essa situação. Mas, então, assim, para você que está aí nos ouvindo agora, se você conhece alguém, se você tem alguém na família, né, se você tem uma criança que de repente está apresentando algum comportamento de alguma forma que você percebe que é algo diferente, né, então o que você pode fazer, nesse caso, procurar quem, doutor Ignaldo? Vai ao médico, vai ao neurologista, vai ser encaminhado. Neurologista direto ou é um clínico mesmo, depois o clínico vai encaminhar? A gente sabe que assim você vai procurar um especialista, geralmente passa primeiro para o clínico e vai para o encaminhamento, né? Se é plano de saúde, até mesmo pelo SUS. Mas o Sim. importante é que se procure e se por exemplo, esses tiques têm acontecido a mais assim, constantemente, várias vezes, vários músculos do corpo são mexidos, sons e também a questão do tempo. Então, isso daí no anamnese, que é aquela entrevista que o médico vai fazendo, ele já vai perceber, vai entender, ele vai encaminhar para que possa estar sendo cuidado, sendo orientado se é a síndrome, se não, se é outro problema neurológico que a pessoa possa estar passando. Muito bem. Bom, doutor Guinaldo, nós passamos já aqui de uma hora, né, do nosso bate-papo. O tempo, como dizia o maluquinho, não para. E estamos seguindo. Para você que está acompanhando a gente, 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp para você enviar as suas perguntas, comentários, se você quiser. No próximo programa, o doutor Ignaldo vai estar respondendo aí, tá bom?
Ele vai estar respondendo todas essas perguntas e tal, e claro, a gente não vai estar identificando ninguém, tá bom? Então fique tranquilo que não há, nem, às vezes a pessoa se sente constrangida, né, doutor Ignaldo, de fazer uma pergunta, porque ela vai estar se expondo e tal. Então a gente não vai estar expondo aqui nomes, cidades, nada disso. A gente simplesmente vai estar fazendo a pergunta para o doutor Ignaldo e ele vai estar respondendo. Tá bom? Doutor Ignaldo, tem mais alguma coisa que você acha que seria interessante a gente estar acrescentando nesse nosso bate-papo hoje? Eu só quero agradecer, né, que a gente vai no YouTube também, tem coisas boas para pesquisar, né? Sim, E sim. agradecer, assim, a oportunidade que aqui a rede nos dá de poder ter citado, né, o nome da blogueira, ali que você pode pesquisar e ver. Sempre eles vão falar, procure atendimento médico, procure psicológico, atendimento psicológico, psiquiátrico, para poder cuidar disso daí. E também a pessoa que eu não soube o nome, não citei o nome, né, mas da reunião que teve em 2000, você vai procurar, eu creio que foi 2019, aqui no Distrito Federal, aí, que se trabalhou a questão dessa síndrome para divulgar mesmo, para que as pessoas saibam, né, que tem pessoas que têm essa síndrome e precisam ser respeitadas, cuidadas, e a todos eles que estavam ali, estão se expondo, né, porque na realidade estão falando, olha, eu tenho cuidado dessa forma e tem forma de você cuidar. E eu mando um abraço a todos eles e você na família, endossando o que o pastor Elber falou. Se você tem alguém ou conhece que você possa cuidar, estar com carinho, respeitando e ajudando também a cada dia. E o mais, um Muito, abraço a todos vocês. muito bem. Doutor Ignaldo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por disponibilizar esse tempo aí tão precioso, né? E estar conosco mais uma vez, trazendo-nos aí esclarecimentos tão bacana, conhecimento, inclusive, né? Tão bacana de mais ah, uma situação emocional, né? E isso tudo parte das emoções, né, doutor Ignaldo? E, Na realidade, pastor, com tudo isso afeta as emoções, né? Então, sim. como lidar? E já tem a síndrome que é neurológica, então vem afeta as emoções. Afeta as emoções. Então, pois é. Então, mais uma situação, né, para a gente conhecer, né? De repente você conhece alguém e tal, que às vezes não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe o que está se passando. Então, tá aí. De repente, esse pode ser uma das razões, ou pode ser a causa, né? Que é a síndrome de Tourette. Gente. Assim, então a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, o nosso No Divã da Rede. Doutor Ignaldo, mais uma vez, bom fim de semana, Deus te abençoe e até quinta, permitindo Deus. E até quinta, permitindo Deus. Se tiverem algum assunto que gostariam de saber, a gente pesquisa e traz também, pastor. Ah, legal, então tá aí, ó. Tá aí, tá, hashtag fica a dica. Se quiser ou tiver algum assunto que você tem curiosidade de se aprofundar mais, manda pra gente aí o tema, o assunto, e o doutor Ignaldo vai estar junto com a gente para estar respondendo aí as suas curiosidades, tá bom? Obrigado, querido. Até a próxima, então. Até a próxima. E é isso. E assim, então, a gente encerra o nosso No Divã, que volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, aqui na Rede 316. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.